No dia 1º de setembro de 1939, deu início à invasão da Polônia, marcando o começo da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha liderou o ataque pelo oeste, apenas uma semana após a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemanha e União Soviética. Em seguida, no dia 17 de setembro, os soviéticos avançaram pelo leste. Essa investida chegou ao fim em 6 de outubro, com a Alemanha e a União Soviética dividindo e anexando a Polônia conforme o Tratado de Fronteira Germano-Soviético. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, mesmo que a Grã-Bretanha e França tenham demorado a agir contra a Alemanha, elas acabaram declarando guerra, que foi desencadeada pela marcha da Alemanha sobre o território polonês, violando um tratado no qual haviam se comprometido a proteger a Polônia de invasões estrangeiras. No entanto, o que feriu ainda mais foi a invasão da Polônia Oriental pela União Soviética, apenas 2 semanas depois. Apesar disso, nem a França nem o Reino Unido declararam guerra à União Soviética. Não houve uma declaração formal de guerra emitida contra a União Soviética pela Grã-Bretanha e França, nem qualquer assistência direta à Polônia. Essa falta de ação deixou muitos poloneses se sentindo abandonados por seus aliados ocidentais, que haviam prometido proteger suas fronteiras. Então, por que Grã-Bretanha e França não declararam guerra à União Soviética quando o Exército Vermelho invadiu a Polônia? Essa é a pergunta que iremos responder neste vídeo. Em fevereiro de 1921, no meio das negociações que encerraram a Guerra Polaco-Soviética, com o Tratado de Riga, França e Polônia forjaram uma aliança política. O objetivo da França era proteger as nações recém-emergidas após a Primeira Guerra Mundial, embora essa proteção tenha sido mais inclinada para a diplomacia. Esse pacto envolvia uma política externa unificada, laços econômicos bilaterais e uma promessa de ajuda diante de agressões injustificadas. Assim, era um pacto defensivo, significando proteção mútua entre as duas nações. Avançando para 1939, um novo pacto tomou forma. Assinado em 17 de maio em Paris, este era um acordo militar entre os dois exércitos, vinculando em solidariedade. No entanto, não foi assinado pelas figuras políticas. Enquanto as tensões cresciam na Europa, este pacto compelia ambas as nações a se ajudarem em caso de um ataque alemão. A França até prometeu uma contraofensiva rápida dentro de 3 semanas após um ataque. A França confirmou o tratado em 4 de setembro de 1939, no 4º dia da ofensiva alemã contra a Polônia. Apesar disso, o exército francês não enfrentou a Alemanha diretamente, oferecendo apenas apoio limitado através da ofensiva Sarry. Legalmente, a França não estava obrigada a defender a Polônia contra os soviéticos, ao contrário da Grã-Bretanha, que havia prometido apoio em 1939. Ambas as nações tinham negociado pactos de defesa com a Polônia, mas o Pacto da França explicitamente visava a Alemanha como potencial agressora, enquanto da Grã-Bretanha se referia a qualquer poder europeu. Em 25 de agosto, apenas 2 dias após o Pacto Molotov-Ribbentrop, o Reino Unido e a Polônia selaram um acordo de assistência mútua. Esse pacto garantia a ajuda militar se qualquer uma das nações enfrentasse agressões de qualquer país europeu devido ao expansionismo alemão. O motivo do Reino Unido era deter a agressão alemã e demonstrar solidariedade com a Polônia. Em um anexo secreto do pacto, o Reino Unido se comprometeu a oferecer ajuda especificamente no caso de um ataque alemão à Polônia.
No entanto, se a Polônia enfrentasse a agressão de outras nações, a consulta era o único requisito. Por outro lado, de acordo com o acordo anglo-polonês, a Grã-Bretanha estava legalmente obrigada a retaliar imediatamente contra a União Soviética e oferecer toda a assistência possível, conforme o ato de 1939. Quando a União Soviética invadiu, o embaixador polonês em Londres buscou urgentemente a ajuda britânica. No entanto, a resposta do Lorde foi enigmática, afirmando que a Grã-Bretanha tinha liberdade de decidir se declararia guerra ou não à União Soviética. A verdadeira razão por trás da inação da Grã-Bretanha residia na porção oculta do Tratado Anglo-Polonês de 1939. Essa cláusula secreta restringia o compromisso da Grã-Bretanha em defender a Polônia exclusivamente contra a agressão alemã. O governo britânico cogitou a ideia de revelar essa cláusula clandestina, mas acabou optando por não fazê-lo, temendo que isso chamasse atenção para outros acordos secretos semelhantes em outros tratados. Em outubro de 1939, uma resposta na Câmara dos Comuns sugeriu que os poloneses entendiam que o acordo cobria apenas a agressão alemã, que acabou que a agressão soviética foi tratada de forma completamente diferente. No entanto, a Grã-Bretanha já havia demonstrado sua incapacidade de proteger a Polônia da Alemanha. Sua estratégia era exercer pressão e minimizar o conflito o máximo possível. Quando a situação se intensificou, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra juntas, mas foi o limite de sua resposta. Assim como a Alemanha, a União Soviética totalitária buscava expansão. Eles justificaram sua incursão na Polônia, alegando proteger certos grupos étnicos e recuperar territórios do antigo Império Russo. O Sr. William Seeds, o embaixador britânico em Moscou, transmitiu essa mensagem em um telegrama confidencial no dia 18 de setembro de 1939. Eu pessoalmente não vejo vantagem alguma em entrar em guerra com a União Soviética. Os objetivos de guerra ainda podem se alinhar com acordos razoáveis baseados em etnia e cultura. Ou seja, nem o Reino Unido nem a França estava buscando conflito. Embora ambos fossem poderosos, não estavam ansiosos por um confronto. Por outro lado, a Alemanha presumiu que a França e Grã-Bretanha recuaria mesmo após declarar guerra, proporcionando uma oportunidade para os aliados encerrarem rapidamente o conflito, atacando pelo oeste. Entretanto, percebemos que a suposição da Alemanha não era totalmente infundada. A resposta da França e da Grã-Bretanha nos primeiros dias da invasão da Polônia indicou que não estavam prontos para lutar. Era evidente que não seguiriam com uma declaração vazia de guerra contra a União Soviética, independente dos pactos existentes com a Polônia. Agora, sobre os dois regimes, a Alemanha e a União Soviética eram rivais ideológicos, até mesmo inimigos históricos. No entanto, na década de 1930, conseguiram forjar tratados econômicos e um pacto inesperado. A atenção estava principalmente nas ambições expansionistas da Alemanha, ofuscando preocupações sobre a União Soviética. O medo de uma grande guerra se intensificou com o Pacto Germânico-Soviético, embora fosse um acordo de não agressão, não uma aliança militar. Se por acaso os aliados declarassem guerra, a União Soviética poderia potencialmente empurrar a Alemanha e a União Soviética para uma aliança mais sólida, prolongando o conflito. A posição geográfica da Polônia complicou ainda mais as coisas. Situada em uma vasta planície com defesas naturais mínimas, ela se viu encurralada entre os dois regimes expansionistas e não democráticos. Os aliados até mesmo reconheceram esse dilema, mas quando a guerra eclodiu, parecia tarde demais para salvar a Polônia. E bom, generais, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir.
Conto com sua like, a sua inscrição para estar apoiando o canal de história. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.